Boa tarde, ouvintes da Rádio Mantiqueira FM 92,3. Quem vos fala aqui é o reverendo Paulo de Tarso, pastor da Igreja Presbiteriana de Niquelândia, Praça Silva Júnior, número 14, Centro. Com você, reverendo. Boa tarde, Niquelândia. Um abraço a todos vocês. Sou o reverendo Adivair Pérez do Carmo, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Atlântico, Rua Las Vegas, quadra 39, lote 37, Jardim Atlântico. Prazer estar com você nessa tarde abençoada. Um grande abraço ao nosso sonoplasta aí também, a você, meu querido ouvinte. Vamos começar então nesse momento gostoso falando com Deus, e aí em seguida, após a nossa oração, o reverendo Adivair irá ler o texto base que servirá para a reflexão, meditação da palavra de Deus e para o nosso aprendizado e edificação. Vamos orar então. Pai Celeste, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que o Senhor é todo poderoso e Teu Santo Espírito é quem vai fazer a obra, quem vai falar aos corações daqueles que nos ouvem agora neste momento, e rogamos que assim o Senhor possa agir e trabalhar livremente em cada ouvinte, nos nossos corações, ó Deus, plantando a semente preciosa da Tua palavra. Assim nós rogamos, Senhor Deus, e nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar luz aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Queridos ouvintes, nós sabemos que hoje é sexta-feira, onde é celebrado, é comemorado o dia do sacrifício vicário de Jesus Cristo, a sua morte na cruz do Calvário. Mas nós queremos bater um papo com você, meu querido ouvinte, a respeito de Cristo e a Páscoa, ou seja, que é esse sacrifício por nós. Mas nós vamos focar mais atenção na vitória de Jesus Cristo, que é a nossa garantia também de vitória. Por isso o nosso tema é Cristo, seu sacrifício e sua ressurreição, a vitória suprema de Deus. Ao falarmos sobre a sexta-feira da paixão e o domingo de Páscoa, nós somos conduzidos ao coração do Evangelho. Não estamos aqui apenas para relembrar um evento histórico, mas para proclamar a realidade mais transformadora de toda a história. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E é por isso que a Páscoa, para nós cristãos, ela é considerada a festa, o evento mais importante da nossa história. Enquanto que o Natal nos fala acerca do nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, a Páscoa nos fala sobre o seu sacrifício na cruz, que garante a vida eterna a todos os que nele crê. O cristianismo não se sustenta em ideias, ideologias, filosofias, moralismos. Ele se sustenta em um fato. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 14: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, de nada valeria o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, se não houvesse a sua ressurreição para atestar quem de fato ele era. A cruz sem a ressurreição seria derrota, mas a cruz com a ressurreição é vitória eterna. Hoje contemplamos não um Cristo morto, mas um Cristo vivo, glorioso e reinante. Cristo não está pendurado naquela cruz. E ao examinarmos esse texto sagrado que o reverendo Adivair acabou de ler, veremos então três verdades centrais sobre a ressurreição de Cristo
que transformam completamente a nossa vida. E a primeira verdade central é que a ressurreição revela o poder soberano de Deus. Nós lemos no texto que diz: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Observe comigo, querido ouvinte, que o texto começa com as mulheres indo ao sepulcro. Elas não esperavam um milagre, elas esperavam ver um cadáver. Mas Deus intervém. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. E aqui nós vemos o poder soberano de Deus rompendo a ordem natural. A pedra não foi removida para que Jesus saísse, ele já havia ressuscitado. A pedra foi removida para que as pessoas vissem e constatassem que de fato Cristo havia ressuscitado. O túmulo vazio, ele é um testemunho divino. E algumas verdades doutrinárias nós podemos aprender desse texto. Primeiro, é que Deus tem poder sobre a morte, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. A segunda é que Cristo venceu a morte, e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, amado ouvinte, nada pode impedir os decretos de Deus na sua história, na sua vida. Ele que desde o princípio anunciou o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E nós podemos aplicar às nossas vidas hoje uma verdade maravilhosa. Se Cristo venceu a morte, quem pode vencer você? Se Cristo saiu do túmulo, não há situação irreversível para Deus, meu querido. Essa é a primeira verdade central. A segunda verdade central é que a ressurreição confirma a obra redentora de Cristo. A palavra de Deus aqui no texto nos diz: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, e diz o versículo de número 6. Essas palavras são selo de autenticidade da obra de Cristo. A ressurreição é a prova de que o sacrifício foi aceito, a dívida foi paga e a justiça de Deus foi satisfeita. Em Romanos capítulo 4, versículo 25, a palavra de Deus nos diz: foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. E em João 19, versículo 30, na cruz Cristo ele proclamou, ele disse o seguinte: está consumado, está quitado. E na ressurreição o Pai disse: está aceito. Ou seja, Deus o Pai aceita o sacrifício de seu Filho. Cristo é nosso substituto perfeito. A palavra de Deus ainda nos diz que ele morreu em nosso lugar. Lemos Isaías 53, no versículo 5, aonde diz que ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si também a ira que era nossa. Lá em Gálatas 3,13, toda maldição caiu sobre ele. Ele nos deu sua justiça em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Imagine então uma dívida impagável que eu e você temos e que nós não temos condições de saldar isso. E sendo quitada, a ressurreição é o recibo carimbado por Deus dizendo: está quitado, pago integralmente. Você não precisa tentar se justificar diante de Deus. Cristo já fez isso por você completamente. E a terceira e última verdade central é que a ressurreição transforma medo em adoração e missão. O texto diz: ide, pois, depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Queridos, as mulheres chegaram com medo, mas saíram
com muita alegria e com a missão no coração. Jesus disse a elas: ide depressa e dizei aos discípulos. E então, o momento glorioso, e eis que Jesus veio ao encontro delas. Elas não apenas ouviram sobre Cristo, elas tiveram um encontro pessoal com o Cristo vivo, encontro pessoal que eu e você precisamos para termos nossa vida transformada, restaurada. E qual foi o resultado disso? Elas prostraram-se, o adoraram e receberam a missão. E esse, queridos, é o padrão do Evangelho. O encontro com Cristo leva à adoração verdadeira, e a adoração verdadeira leva à proclamação fiel do Evangelho. Portanto, após sua ressurreição, Cristo ordenou: ide, portanto, fazei discípulos. Quem realmente encontra o Cristo ressurreto não vive mais no medo, não permanece indiferente e não se cala. E terminamos dizendo que o túmulo está vazio. Não adoramos um Deus morto. Nós adoramos o Cristo que foi morto sim numa sexta-feira, mas ao terceiro dia, já nos primeiros instantes de domingo de Páscoa, ele ressuscitou, triunfando vitorioso sobre o poder da morte. A cruz está consumada, Cristo está vivo, e isso muda tudo. Isso faz a grande diferença entre a fé cristã, a fé evangélica e todas as demais seitas e religiões do mundo. Nós não adoramos um Deus morto, adoramos um Cristo que está vivo. A morte foi vencida, o pecado foi derrotado e a salvação foi garantida. Onde está, ó morte, a tua vitória? Disse Paulo na sua carta, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 55. A morte não tem mais poder, não tem mais domínio, pois aquele que vence, aquele que ressuscitou, a derrotou ali na sua ressurreição. Mas que, meus queridos, eu quero dizer que se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, é o momento. Arrependa-se e creia no Evangelho. É muito importante que você faça isso. Um dia todos nós havemos de estar presente diante do Supremo Juiz de toda a terra, e nós vamos prestar contas a Ele da nossa rejeição ou do nosso reconhecimento do nosso estado pecaminoso, e do qual só Jesus Cristo, unicamente Ele, é que é capaz de nos purificar de todo o pecado e apagar a nossa dívida. Cristo morreu e ressuscitou por pecadores como eu e como você, diz lá o Evangelho de Marcos. E você, para você que está fraco na sua fé, você que um dia entregou-se a Jesus, mas está passando por um momento de fraqueza, sua esperança não está em você. A sua esperança tem que estar em Cristo, no Cristo vivo. Em João 14:19 diz: porque eu vivo, vós também vivereis, disse Jesus. E a você que serve a Cristo, nós vimos também nessa mensagem aqui, que como Jesus sendo nosso Senhor e Salvador, temos o dever de proclamar essa maravilha, essa vitória de Jesus Cristo. Se Jesus tivesse apenas morrido, não tivesse ressuscitado, nós não teríamos autoridade para proclamar essa palavra. Mas assim que Jesus Cristo ressuscitou, ele disse: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Ide, portanto, e pregai o Evangelho, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o mundo precisa ouvir: Cristo vive. Essa é a nossa mensagem, essa é a maravilha, é a notícia alegre, a notícia abençoada. O Evangelho significa isso, e não há notícia melhor do que essa. Jesus Cristo foi morto pelos nossos pecados, ele pagou aquilo que nós não podíamos pagar, ele fez aquilo que nós éramos incapazes de fazer, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou e o seu túmulo está vazio. Aleluia, Cristo vive. Conta-se que um missionário, ao pregar em uma região pagã, ele foi questionado: por que devemos seguir o seu Deus? Ele respondeu: porque o meu Deus venceu a morte. Onde está o túmulo do seu Deus? Todos os líderes religiosos têm seus túmulos ocupados, têm lá os seus restos mortais, mas o nosso Salvador, o seu túmulo está vazio. Aleluia, Cristo ressuscitou. Se você confia em líderes, homens que foram notáveis até, mulheres também, mas que não venceram o poder do pecado e nem da morte, a sua fé está também sepultada em um túmulo que está ocupado, está sepultada, a sua fé está baseada em restos mortais, em ossos secos. Hoje nós não celebramos um símbolo,
Hoje nós celebramos uma realidade, é um fato constatado, testemunhado. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo reina e um dia Cristo voltará. Amém. Vamos orar. Ore conosco agora, reverendo Adivair vai orar conosco. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos por sua graça que nos alcançou, pela sua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas todos os dias, e pela sua fidelidade, ó Deus, fidelidade ao Senhor mesmo, que enviou o seu Filho a morrer na cruz em nosso lugar. Obrigado porque no Senhor, em Jesus, nós encontramos perdão, nós encontramos restauração, nós encontramos alegria e paz ao nosso coração, Deus. E é tudo isso que eu quero clamar, Deus, ao coração do nosso ouvinte nessa tarde. Que a boa e poderosa mão do Senhor esteja sobre todos, que a graça do Senhor renove a fé, a esperança e o amor no coração de cada um, que as misericórdias do Senhor, Deus, sejam derramadas, para que cada um deles possam vencer os desafios do seu dia a dia. Pai, nós enfrentamos tantos problemas e, Deus, nós precisamos de Ti. Nós carecemos do Senhor e nós clamamos a sua presença, Deus, real, viva e eficaz nas nossas vidas, nos nossos corações, enchendo-nos de fé e esperança. Que esse Cristo vivo possa viver, Deus, individualmente em cada um dos nossos ouvintes. Nós clamamos porque cremos que o Senhor é o Deus que ouve, o Deus que restaura, o Deus que transforma. Por isso, vá de encontro às necessidades de cada um. Vá, ó Deus, em nome de Jesus, supri-las pelo amor do Senhor mesmo, pela graça, misericórdia e fidelidade do Senhor, Deus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 E a Igreja Presbiteriana está presente ali no Jardim Atlântico, na rua Las Vegas, quadra 39, lote 37. Nós temos culto aos domingos, às 9 horas da manhã, temos escola dominical. Culto às 19 horas e 30 minutos, no culto de adoração. Nas quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, nós temos estudo bíblico. E nas sextas-feiras, 19h30, reunião de oração. E será um prazer muito grande receber você ali no nosso templo. Maravilha, hein, pastorzão? Então nós temos aí duas alternativas, aqueles que estão mais distantes aí do centro. Nós temos então a nossa igreja lá no Jardim Atlântico, que está sob a liderança do pastor Adivair. Visite esse trabalho, você vai se sentir em casa, vai ser bem acolhido. E nós também estamos aqui no centro, na Igreja Presbiteriana de Jequilândia, está bem aqui na Praça Silva Júnior, número 14, no centro, em frente aqui ao Posto Globo, bem em frente também a esta emissora de rádio que gentilmente abre as portas e essa oportunidade para proclamarmos a palavra de Deus. Nossos horários das reuniões, nossos encontros, são aos domingos também, no mesmo horário, às 9 horas, escola dominical, onde nós estudamos a palavra de Deus, nós nos debruçamos a palavra de Deus, aprendemos temas atuais e bem relevantes. Às 19 horas e 30 minutos, nós nos reunimos em família para um culto público de adoração ao nome do Senhor. Nas terças-feiras também, às 19 horas e 30 minutos, nós nos encontramos para uma reunião de oração junto com os nossos irmãos, onde nós expomos nossas necessidades, intercedemos por nossos amigos, oramos assim por pessoas que estão enfermas e Deus tem respondido às nossas orações. Às quintas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, nós temos um momento de estudo bíblico doutrinário para crescermos mais na palavra de Deus. Então, meu querido ouvinte, você é o nosso convidado especial, ou aqui no centro, se você estiver mais perto da gente, seja bem-vindo. A nossa igreja está de portas abertas para recebê-lo, ou lá no Jardim Atlântico, né, pastor? Isso, será um prazer muito grande receber todos vocês ali conosco e juntos nós adorarmos esse Deus que vive, que reina. Maravilha. E que reinará eternamente. Pastorzão, vamos ouvir uma música? Podemos? Vamos nessa. Vamos ouvir então Filhos de Deus com o projeto Sola. Eu quero dedicar aqui a nossa irmã Isabel, que está nos ouvindo. Todos os nossos ouvintes, esta canção, linda canção do projeto Sola, é dedicada a vocês, Filho de Deus. No princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele Deus fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse
Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Que cântico maravilhoso, né, pastor? Olha só, ele fala a respeito do Filho do Homem, Jesus Cristo, que deixou a sua glória, ou seja, ele não fez questão da sua glória, se humilhou e veio aqui, mas não deixou de ser Deus, verdadeira luz dos homens, que ilumina o coração das pessoas. Queremos mandar um forte abraço aqui. Ô Marcele, tá ligadinha aí na programação? Receba o nosso carinho, nosso abraço, Isabel, os nossos irmãos da congregação. Um abraço aos nossos irmãos aqui do centro. Deus abençoe a todos vocês. Vamos ouvir mais uma canção maravilhosa aí? Vamos lá. Projeto Sola, das trevas à luz. É isso que Jesus Cristo quer fazer com o seu coração.
pastor, o pão da vida, a porta pra entrar, ressurreição, videira real, caminho, verdade. A vida se manifestou como um de nós se fez, a si mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não venceu. O Deus aqui, o verbo que se encarnou, a glória do Pai, o começo primeiro da criação e o sustento até o fim. A vida se manifestou como um de nós se fez, assim mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não venceu. Reverendo Paulo, o versículo que nós lemos em Mateus, capítulo 28, verso 5, diz que o anjo falou às mulheres: não temais, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ou seja, antes da ressurreição, o medo dominava o coração dos discípulos e das mulheres, pastor. E eles tinham visto a morte de Jesus, o aparente triunfo da injustiça e o colapso das suas expectativas. O medo vinha da sensação de perda, da incerteza sobre o futuro e até do perigo de perseguição. Por isso, a primeira palavra do mensageiro celestial é: não temais. E essa é uma expressão que eu amo nas Escrituras: não temais. A ordem revela que o medo era a emoção predominante naquele momento. Ainda não havia compreensão da vitória de Cristo, havia apenas luto, confusão e temor. Desta forma, o versículo marca então a transição do medo para a esperança. Antes da notícia da ressurreição, o coração está tomado pelo temor. Depois dela,
começa a nascer a fé e a alegria que transforma completamente os discípulos. Então eu pergunto, pastor, o que a crença na ressurreição muda na nossa perspectiva quanto ao futuro? Reverendo, essa pergunta é muito importante, porque a gente tem que ter a plena compreensão do qual é o diferencial aí, né? Interessante que tudo era novo, né? Todo fato era novo. Sim. Quando a gente percebe ali, por exemplo, um senhor que vem e diz, olha, eu vou para a cruz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, é natural que gerasse ali às vezes uma fé fragilizada, temerosa, inclusive por causa da perseguição também. E nós percebemos o quê? Que aí entra o papel da ressurreição, que ela muda o nosso estado emocional, né? Muda absolutamente tudo, ela transforma do medo, a coragem, da covardia, a ousadia, né? E eu gosto muito quando Pedro escreve na sua primeira carta, por exemplo, ele afirma o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Em outras palavras, aqui em 1 Pedro 1,3, ele está dizendo que essa ressurreição é uma garantia, ou seja, de uma esperança que não está morta. As pessoas podem dizer, a esperança é o último que morre. Não, ela não morre. A esperança do cristão está fundamentada na ressurreição de Cristo. Então, a nossa esperança, ela, como Pedro diz aqui, é uma viva esperança. E a ressurreição nos dá a certeza de que nós temos uma herança, conforme o próprio apóstolo Pedro diz que é incorruptível, sem mácula e imarcessível. Ela não se corrompe, ela não se mancha, ela também não murcha. Isso significa que essa herança, ela não se estraga, não se deteriora, não se contamina e não desaparece. Vamos pensar aqui nas coisas, por exemplo, que está no nosso dia a dia, né? Sim. Coisas materiais, né, pastor? Ou seja, aquilo que muitas vezes nós priorizamos e até valorizamos na nossa vida. Como, por exemplo, casas. As casas se desgastam, os reboques vão caindo, ela começa a sofrer aí degeneração, depredação com o tempo, os carros envelhecem, enferrujam, perde a sua pintura, e o dinheiro também descapitaliza, o dinheiro perde o seu valor de compras, né? Poder de compras. Os nossos próprios corpos adoecem, somos tomados pelo processo natural do envelhecimento e até a nossa morte. Mas tudo nesse mundo está sujeito a esse estado de coisas, que é a deterioração. Tudo, mas menos a herança que Deus preparou para aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A promessa é de algo eterno, ou seja, essa é a maior das garantias que a ressurreição pode promover no coração daquele que crê, né? Benção, pastor, muito obrigado aí pela resposta. Esta esperança da ressurreição futura, eu creio, pastor, que ela deve moldar a maneira como nós vivemos o hoje, né? O Novo Testamento mostra que enquanto nós aguardamos a ressurreição final, nós permanecemos aqui no mundo caído, no mundo onde acontece desemprego, onde a doença muitas vezes chega e algumas vezes ela se prolonga e a gente acha que não vai passar mais. Nesse mundo nós enfrentamos ansiedade, nós enfrentamos depressão que bate à porta, injustiça, quantas injustiças elas acontecem nesse mundo, e o medo, pastor, ele tenta dominar nosso coração, porque afinal de contas nós somos humanos, somos homens, e o medo então chega batendo forte ao nosso coração. Eu pergunto então para o Senhor, como que a ressurreição nos ajuda a lidar com estes e muitos outros dilemas do dia a dia que faz sangrar, que faz cair lágrimas dos nossos olhos e o nosso coração aperta. Como nós podemos viver o hoje enquanto chega esse grande dia da ressurreição final? E esses dilemas, reverendo, de fato são constantes, né? Nós não podemos negar. Diários. Mas o fato de Jesus não veio fazer uma promessa de que não vamos estar isentos dessas coisas, né? E quanto a essa questão, por exemplo, no versículo 5, Pedro, nesse verso, ele nos traz uma fonte de consolo inigualável, né? Não tem como a gente não ser confortado e consolado. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, ele diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo.
Aí reside a nossa esperança. Se Jesus não tivesse Amém. ressuscitado, Glória a Deus. gente não poderia descansar nesse fato, né? Então é maravilhoso ver que o Pai não apenas prometeu uma herança, ele também garante que seus filhos vão chegar lá. E isso aqui nos dá muita alegria. E quando nós percebemos que as dores, esses dilemas, essas perdas, essas tribulações que nós enfrentamos, ela é momentânea, Vão e passar. vão passar, né? E nem tem como comparar com aquilo que o Senhor está garantindo, está preparando para nós. Ele garante isso. Nós vamos vencer, vamos chegar lá também, porque Cristo venceu. Que segurança mais gloriosa essa, né? As nossas provações não são aleatórias, elas estão nas mãos de um Pai sábio. Isso significa o quê? Que cada luta, ela tem um propósito, ela tem um fim pedagógico, cada lágrima tem um significado. A ressurreição, por exemplo, de Cristo, como nós falamos aqui hoje, ela garante que nenhuma prova é definitiva, ela Amém. passa. Louvado seja Deus, ela é temporária. Nenhuma dor ela é final e nenhuma lágrima ela é eterna, porque Cristo ressuscitou. Temos uma viva esperança. O túmulo dele está vazio. Isso nós temos Glória a que Deus. proclamar a viva voz, né? Porque Jesus Cristo vive e convida também a todos os que nele creem a virem a ele, e ele garante que todos os que virem serão recebidos e salvos. De maneira nenhuma ele lança fora, pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Então, o desafio para nós é: creia nesse Deus e entregue sua vida nas mãos dele hoje e receberá salvação eterna. Já Amém, estamos pastor. quase chegando aí ao final do nosso programa, né? Não sei se nós temos mais alguma canção. Temos, vamos ouvir mais então uma não vamos canção. encerrar não, porque está muito gostoso esse bate-papo nosso aí, né? Amém. Colossenses capítulo 1, aliás, Colossenses 1, perdão, do Projeto Sola, é o título dessa canção que nós vamos ouvir. Eu dedico a você que está aí nos ouvindo. Muito obrigado pela sua audiência. Colossenses 1, Projeto Sola. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta
Glória a Deus. Como nós vimos, a ressurreição, ela é a nossa âncora, ela é o nosso porto seguro. Mas enquanto ela não chega, algumas atitudes devem marcar as nossas vidas nesse mundo. E a primeira dessas atitudes é que nós devemos, amado ouvinte, viver pela fé, não pela plena visão. Ainda não vemos a consumação de todas as promessas, mas nós confiamos nelas, como escreve Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Andamos por fé e não por vista. A fé sustenta o coração, queridos, enquanto a realidade final ainda não se manifestou. Se apegue a essa fé, creia em Jesus, creia no seu poder, na sua graça e na sua misericórdia. Não está perdido, o Senhor tem a solução. A segunda maneira como nós devemos viver, pastor, qual é? Nós vivemos com esperança ativa, né? A ressurreição de Cristo, por exemplo, é a que garante a nossa ressurreição também. Todos que morrem em Cristo, Ele prometeu que viverá para sempre. Por isso, a vida, ela não é marcada pelo desespero, pela desesperança, mas por expectativa. Assim, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, a ressurreição futura também leva Paulo a concluir que o trabalho no Senhor não é vão. É só uma questão aqui, você vai falar então para nós aí mais um pouco sobre esse ponto para nós. A terceira, pastor, é isso? Nós vivemos em santidade, querido. Enquanto a ressurreição não chega, nós devemos viver em santidade e transformação. Por quê? Porque nós sabemos que pertencemos a Cristo e que nós teremos um corpo ressuscitado. Buscamos, então, viver de forma coerente com essa nova vida que Ele nos deu. A esperança futura orienta as nossas escolhas e também o nosso presente. Faça as suas escolhas sempre pautadas nas Escrituras, na fé em Cristo Jesus. A quarta maneira como nós devemos viver, pastor, enquanto não chega a ressurreição final, como é? Nós vivemos aí em meio às tensões do já e do ainda não, né? Esse é um fato que a palavra de Deus deixa muito claro. O reino de Deus, ele já começou com a ressurreição de Cristo, mas na sua forma definitiva ainda não chegou na sua plenitude. E por isso nós experimentamos alegrias e sofrimentos. É um misto de sentimentos aqui, fé e luta, esperança e espera. Ou seja, em resumo, enquanto a ressurreição final não acontece, vivemos pela fé, sustentados pela esperança, praticando a santidade, perseverando no serviço, certos de que a vitória inaugurada na ressurreição de Cristo será plenamente revelada no fim, né? Então essa é a nossa expectativa, né? Com a graça de Deus. Amém, glória seja dada ao Senhor. Antes, nós estamos partindo para o final, já passa tão rápido, hein, pastor? Estava tão bom, né? Ótimo, eu quero lembrá-los de que nós estamos ali no Jardim Atlântico, na rua Las Vegas, quadra 39, lote 37, e nossas programações acontecem aos domingos, 9 horas da manhã, nossa escola dominical, às 19h30, nosso culto de adoração, quarta e sexta-feira para orarmos e colocarmos nosso... Eu quero mandar um abraço especial aqui para o Caio, a Monique, para o Caio Emanuel e o Ezequiel, hein? Um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência. Um abraço para o Robert e a Ana Carolina, que estão nos ouvindo lá em Goianésia. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, amados. Lembrar aqui também da Yarim. Oi, Yarim, um abraço. Pastor te ama. E agora o Natan. Natan também está nos ouvindo. Fala, Natan, um abraço, também te amo, viu? E Pastor Paulo? Quero mandar um abraço aí também para o Caio, também, tá ligadinho na programação aí, hein, Caio? Você, a Monique Quelohan, o pequeno mascotinho Ezequiel, em nome de profeta, viu? E também o meu distinto aluninho aí, o Caio Emanuel. Ô, Caio Emanuel, beijo grande aí nesse coraçãozinho, meu filho. Tá ligado na programação? Muito bom, viu? É uma alegria muito grande poder ter aí os nossos ouvintes, estão acompanhando a programação, a transmissão dessas mensagens maravilhosas acerca da ressurreição
da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Olha, nós vamos ouvir mais uma canção bonita aí, né? E nós vamos oferecer então aqui para o Caio e para toda a família dele e para todos os nossos ouvintes. A música é Isaías 53 do Projeto Sola. Fique ligado nessa canção muito linda, vai falar muito ao seu coração. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Isso, não vamos dar tempo de ouvir toda a música, porque o tempo passa rápido demais. E eu quero aqui ainda mandar um abraço para a mãe do Robert, né, também, que está nos ouvindo lá em Goianésia. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Infelizmente o tempo passa rápido demais e se por mim eu ficava mais umas 2 horas aqui. Seria uma maravilha, viu? Pastor Zé, uma palavra está com o senhor. Tá jóia, meu querido. Realmente fica aquele gostinho de quero mais, né? Nós já estamos chegando ao final de nossa programação de hoje. E aí a nossa palavra de agradecimento. Aí ao nosso querido sonoplasta aí que está dando todo o apoio. E a emissora aqui da nossa FM Mantiqueira 92,3. Pastor, manda um abraço também para Darlene da Mantiqueira. Darlene, exatamente. Ô Darlene, muito obrigado aí pela oportunidade, minha querida. Deus te abençoe, continue aí abrindo as portas para nós, minha filha. Deus continue mantendo aí esse nosso vínculo, né? Pois bem, então estamos chegando ao final da nossa programação e eu quero passar então ao reverendo Adivair para fazer as suas considerações finais. E da minha parte, um grande abraço a todos, aos nossos irmãos, a todas as famílias que congregam aqui no centro e também na nossa igreja no Jardim Atlântico. Eu quero deixar aqui a minha gratidão por esse espaço que nos foi aberto, pela oportunidade de poder trazer aqui o Evangelho que traz esperança, redenção, transformação ao coração dos nossos ouvintes. Jesus tem uma solução para você, querido. Ele é a solução. Abre o seu coração, creia que Ele morreu na cruz para salvar-nos dos nossos pecados, para te salvar dos... Eu quero mandar um abraço especial aqui para o Caio, a Monique, para o Caio Manuel e o Ezequiel, hein? Um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência. Um abraço para o Robert e a Ana Carolina que estão nos ouvindo lá em Goianésia. E Deus abençoe ricamente a vida de vocês, amados. Lembrar aqui também da Yarim. Oi, Yarim, um abraço. Pastor te ama. E agora o Natan também está nos ouvindo. Fala, Natan, um abraço, também te amo, viu? E Pastor Paulo? Quero mandar um abraço aí também para o Caio, também. Tá ligadinho na programação aí, hein, Caio? Você, a Monique Quelohan, o pequeno mascotinho Ezequiel, em nome de profeta, viu? E também o meu distinto aluninho aí, o Caio Emanuel. Ô, Caio Emanuel, beijo grande aí nesse coraçãozinho, meu filho. Tá ligado na programação? Muito bom, viu? É uma alegria muito grande poder ter aí os nossos ouvintes. Seu pecado, do nosso pecado. E o amor dele é tão grande, sinta esse amor, deixe-se se envolver por esse amor tão profundo e tão grande. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Sérgio, lá em Goiânia, está nos ouvindo também. Um abraço aí para o Sérgio e toda a sua família.
Não posso esquecer a minha esposa, hein, pastor? Só esqueceu a esposa, hein, pastor? É verdade. Manda aí, vamos porque entrar senão... dentro de casa. Verdade, hein? Eu estou mandando um abraço aqui também para minha esposa, Joana. Que Deus esteja restaurando a sua saúde. Igualmente também mando meu abraço para o meu filho, que leva um nome muito bonito, Paulo de Tarso. É o meu nome também, né? Deus abençoe, meus queridos. Eu mando um abraço aqui para minha esposa, uma mulher muito abençoada que Deus colocou na minha vida, que tem sido aí uma bênção muito grande na minha vida, no meu ministério. Pelo meu filho amado, João Vitor, um grande abraço, te amo muito, filho. Deus abençoe muito a sua vida. A todos vocês, nosso abraço, nosso muito obrigado. A Igreja Presbiteriana está lá no Jardim Atlântico, está aqui no centro, onde estiver mais próximo de você. Será um prazer receber você em um dos nossos dois endereços. Um grande abraço. Vamos terminar aí com a música do Projeto Sola, que é Isaías 53. Um abraço a todos vocês, até a próxima. Qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado.
te quero.